Um fenômeno inesperado vem se desenhando no cenário político do país. 9 meses depois de uma das eleições mais disputadas da história do Brasil, duas pesquisas recentes apontam que uma parcela dos eleitores de Jair Bolsonaro aprova o começo do governo Lula. É um quadro surpreendente se a gente lembrar o clima de forte polarização da última eleição presidencial. Na reta final da campanha, quem declarava voto em Bolsonaro tinha forte rejeição a Lula e vice-versa, segundo as pesquisas de intenção de voto na época. O petista acabou vencendo a disputa por uma diferença de 1,8 ponto percentual, menos de 2 milhões de votos, uma margem considerada bastante apertada. Assim, fica a pergunta: quais são as razões que levaram uma parte do eleitorado a mudar de opinião nesses meses? Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo vou explicar quem são os lunaristas, os bolsonaristas que estão vendo a atual presidência de Lula com bons olhos. Vamos primeiro dar uma olhada nos números da pesquisa IPEC, o antigo IBOP, que ouviu 2.000 pessoas em 127 municípios entre os dias 1º e 5 de junho. O levantamento foi encomendado pelo jornal o Globo. Entre os entrevistados que disseram ter votado em Jair Bolsonaro no segundo turno do ano passado, 56% deles consideram o governo Lula como ruim ou péssimo. Mas 33% classificam o desempenho como regular e 8% dizem que a atual gestão é ótima ou boa. Outros 2% não souberam ou não quiseram responder a pergunta. A pesquisa de um outro instituto, o Quest, também aponta um fenômeno parecido. 22% dos entrevistados que disseram ter votado em Bolsonaro no segundo turno aprovam a gestão Lula, um salto de 8 pontos percentuais em relação à última pesquisa de abril. E o que explica esse movimento, especialmente diante da polarização política de poucos meses atrás? Márcia Cavalari, a presidente do IPEC, o instituto da primeira pesquisa mostrada aqui, analisa que a parcela que aprova a forma de gestão de Lula representa um eleitor bolsonarista menos ideológico e que pode ser influenciado pelo momento considerado positivo na economia brasileira. Segundo ela, isso acontece por conta de uma percepção de que diminuiu a inflação e o custo de vida. Há uma percepção de que os indicadores estão melhores, de que Lula estaria cumprindo o que falou na campanha e de que ele está tomando ações de combate à fome e à pobreza. Felipe Nunes, diretor da Quest, o instituto da segunda pesquisa, afirma que o eleitorado de Bolsonaro é dividido entre uma base ideológica e outra pragmática. Ele diz que essa parcela que não vota pela ideologia, mas pelo pragmatismo, é minoritária, mas existe. E observa que no caso dos alimentos, metade da população diz que o preço parou de subir, o que é muito importante, e em relação aos combustíveis, parte desse eleitorado afirma que o preço caiu. Quando você junta a queda no preço dos combustíveis de um lado e a percepção de que os alimentos pararam de subir de outro, você tem um efeito econômico observado diretamente. Esther Solano, professora da USP, afirma que o eleitorado bolsonarista não é homogêneo e isso explica o surgimento dos lunaristas. É um eleitorado muito complexo e que tem, de fato, vários grupos diferenciados, né? Então, nós temos que distinguir muito claramente o eleitorado mais radicalizado, que é aquele mais ideológico, mais fiel ao presidente, e depois nós temos um eleitorado mais moderado, que votou, de fato, em Bolsonaro, mas que não adotou um discurso antipetista tão raivoso, tão violento e tão agressivo, né? Uma boa parte desse eleitorado mais moderado já votou também no Lula em gestões passadas e tem uma lembrança positiva também dos governos Lula. Apesar de as duas pesquisas terem registrado acenos de eleitores bolsonaristas ao governo Lula, não dá para afirmar que esse grupo votaria no petista em uma hipotética disputa com o ex-presidente ou com algum candidato apoiado por ele. Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral no final de junho, ele ainda pode recorrer da decisão. Felipe Nunes, da Quest, ressalta que essa aprovação ao atual governo, por causa dos bons resultados econômicos, pode não significar muito, a depender da pauta da próxima disputa presidencial. Nunes afirma que se o tema principal das próximas eleições forem valores ou costumes, de nada vai adiantar essa avaliação positiva da economia, ou pelo menos não será preponderante. Uma pesquisa do Datafolha feita no ano passado apontou que 60% dos entrevistados achavam que defender os valores da família tinha mais importância do que uma boa proposta econômica. Para Márcia Cavalari, do IPEC, características pessoais dos candidatos têm um peso muito alto na decisão de voto. Ela diz que precisa de muito mais coisa que a melhora econômica para fidelizar o eleitor. Tem um elemento forte de empatia porque as pessoas não conseguem distinguir diferenças entre os partidos. É uma eleição muito personificada. Felipe Nunes acrescenta que há um possível teto para a aprovação de Lula entre os eleitores de Bolsonaro e que tem dúvidas se o fenômeno vai continuar. O governo Lula afirmou que espera aumentar a aprovação nas pesquisas com o eventual anúncio de novos programas.
O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse ao blog da jornalista Ana Flor, no site G1, que o presidente Lula sempre diz que o aumento de aprovação do governo é como um chuveiro elétrico velho, em que você